Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, terça-feira, 22 de outubro, nós temos como tema para nosso estudo os dois discípulos de João. Bom, aqui no capítulo 1, versículo 35 ao 39, a gente vê esses dois discípulos ali com João. E no momento que Jesus passa, a Bíblia nos relata da seguinte forma, o que João falou. Vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Está aqui no versículo 36. E os dois discípulos, ouvindo isto, seguiram Jesus. Bom, esses dois discípulos entenderam que Jesus era maior do que João Batista. E nesse momento que eles viram Jesus passar, eles o seguiram, foram até Jesus. E aqui a palavra de Deus diz o seguinte, versículo 36. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste, ou seja, onde moras? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sentado mais ou menos na 10ª hora. Então, esses dois discípulos passaram um tempo com Jesus. Eu imagino que foi o suficiente para se maravilharem com Jesus, se apaixonarem ainda mais por Jesus. Logo, ao lermos aqui a Bíblia, a gente vê que André, em especial, um dos dois discípulos, imediatamente encontrou seu irmão Simão e disse, achamos o Messias. E olha o que a lição diz. Desejando estar com Jesus, aqueles discípulos passaram um dia com ele. Imagino que coisa incrível eles aprenderam e experimentaram naquela oportunidade. Deve ter sido realidades transformadoras, porque em pouco tempo o desejo deles era compartilhar aquela experiência com outras pessoas. Ou seja, tiveram um encontro pessoal com Jesus, assim como eu e você podemos ter. E pouco tempo depois, eles já sentiram em seu coração o desejo de proclamar as verdades de Deus. Proclamar as verdades de Jesus Cristo, as verdades salvadoras. E imediatamente eles foram em busca de pessoas para terem um encontro com Jesus Cristo. Olha só que legal. E é isso que Jesus quer fazer de nós, discípulos. Ele quer que nós venhamos a ter esse desejo de proclamar suas verdades, de chamar pessoas para ir aos pés de Cristo, se jogar e se prostrar aos pés de Cristo e viver em conformidade com a vontade de Cristo, para assim serem salvos. E olha, quando André foi e chamou o seu irmão, o que Jesus disse? Você é Simão, filho de João, mas agora é Cefas, Pedro. Ou seja, Jesus conhecia e entendia Pedro. Jesus me conhece e te conhece, amado irmão. Ele sabe as nossas aflições. Ele sabe o que tem no nosso coração, quais são os nossos desejos. E ele sabia que Pedro tinha o desejo de seguir a Jesus. Ele sabia que Pedro era uma pessoa boa. Era uma pessoa que ia somar muito no Evangelho e na proclamação da palavra de Deus. E eu creio que você que está me assistindo tem todas essas características também. E por isso que Jesus te chamou. É por isso que Jesus te tirou lá do buraco, do fundo do poço, e te trouxe aqui para viver a sua maravilhosa luz. Deus, ele tem restaurado vidas, assim como ele restaurou a nossa, porque ele quer nos salvar. E também, através de nossas vidas, conduzido pelo Espírito Santo, salvar outras pessoas também. Que eu e você venhamos ser essas pessoas. Não ser essas pessoas, assim como eram os fariseus que foram até Jesus para criticá-los, não. A lição nos diz, se João e André tivessem sido dominados pela incredulidade, caracterizava os sacerdotes e líderes, não teriam se colocado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam se aproximado dele como críticos. Então, esses discípulos, eles usufruíram da forma correta de Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, dos ensinos de Jesus. E assim, eles tiveram suas vidas maravilhadas. Eles não foram como críticos, para dizer o que era certo e o que era errado. Logo, Jesus ele não precisa disso. Ele sabe a sua natureza, ele consegue entender o que é certo e o que é errado, e Jesus ele não pratica o errado. E assim também, ele não quer que nós, filhos dele, filhos de Deus, não venhamos a também praticar o errado, praticar o pecado. Então, esses discípulos, eles entendiam o chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. E eu quero finalizar trazendo para você uma reflexão.
Eu imagino que você tem inúmeros dons. E com certeza você consegue aplicar esses dons para a salvação de muitas pessoas. Existem muitas pessoas que eu e você podemos alcançar. Existem pessoas que cantam bem, que pregam bem, que oram bem, que sabem cozinhar. Existem inúmeros dons para ser trabalhado para o reino de Deus. Então, assim como João Batista preparou o caminho para Cristo Jesus, eu e você, como foi falado no estudo desse domingo, eu e você podemos preparar o caminho para Jesus, para quando ele vir, tem muitas pessoas à espera dele, entendendo que ele é e vivendo de acordo com a vontade do seu querer. Então, que nós venhamos a usar nossos dons para proclamar a verdade do Senhor, para preparar, conduzir pelo Espírito Santo pessoas para o reino eterno de Deus. Amém? Que nós não venhamos a ser críticos, e sim construtores de um céu mais completo. Sim, pelo céu ele te espera, e ele tem lugar para mim e para você. Amém? Eu quero orar nesse momento. Vamos juntos? Maravilhoso Deus e eterno Pai, que nós venhamos a ser boca tua nessa terra, Deus, verdadeiros discípulos do Senhor, abreviando a tua volta e conduzido pelo Espírito Santo, preparando muitas outras pessoas para viver contigo eternamente. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração e nos faz a cada dia pessoas mais parecidas contigo. Em nome de Jesus, amém.